A direção do Internacional deu um recado para o mercado de transferências em relação às movimentações que podem acontecer na janela da metade do ano enquanto acontece o Super Mundial de Clubes. Esse recado veio da entrevista coletiva do vice de futebol José Olavo Bisol, que foi muito questionado a respeito da busca por reforços que podem acontecer para o restante da temporada. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação do Inter no mercado de transferências, porque um recado foi dado para o mercado na entrevista coletiva de José Olavo Bisol, ontem à tarde, no CT Parque Gigante. Mas antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz download gratuito. O link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta os débitos do teu carro, moto ou caminhão, tá? José Olavo Bisol, vice de futebol colorado, ontem, em entrevista coletiva, foi questionado sobre vários assuntos. E claro que o principal assunto abordado com o José Olavo Bisol foi o momento do Inter, de uma certa oscilação do ponto de vista de desempenho, admitida pelo próprio dirigente, que se mostrou tranquilo em função dos resultados estarem acontecendo, e existe uma sequência grande agora em maio, onde o Inter está buscando uma remobilização interna. Mas foi questionado a José Olavo Bisol sobre a atuação do Inter no mercado de transferências. E o Bisol, ele foi bem reticente em relação a como que o Inter vai proceder, a busca do Inter por reforços, mas ele deu um indicativo de que o Inter está observando o mercado e está pronto para reposições. Essa foi a fala do dirigente colorado, o que traz nela uma informação importante. O Inter está pronto para repor saídas, não para buscar novos jogadores. O que dá um entendimento de que o Inter vai contratar jogadores se alguém sair. E dizer que o Inter está pronto para reposições admite a ideia de que o Inter pode sim ter algumas saídas na metade deste ano. Vamos a algumas leituras do que esta fala e esse contexto pode apresentar. A primeira delas, de que o Inter vai vender jogadores. A grande questão é que, se a gente analisar quais jogadores podem ser vendidos neste momento, a gente está falando de jogadores da defesa e jogadores fundamentais, principalmente 3, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Jogadores titulares do Internacional hoje, mas que despertam o interesse e o olhar de clubes de fora do país. O que faria com que o Inter precisasse contratar para um setor onde hoje tudo está muito bem estabelecido. Onde hoje não há nenhum tipo de contestação, principalmente em relação a esses 3 jogadores. E obviamente não é uma ideia que conforta o torcedor do Internacional. Entretanto, existe outra possibilidade. Por exemplo, o Inter pode conseguir alguma venda com algum jogador que não é tão utilizado, mas que renda do ponto de vista de grana, a ponto do Inter contratar algum titular. Dou um exemplo aqui. Gustavo Prado, ponta, que até fez gol da vitória contra a equipe do Maracanã, mas que não é um titular absoluto, mas é um jogador que foi muito bem no Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, tem um certo valor de mercado e pode ser vendido para a Europa, vamos lá, 4 milhões de euros, algo nesse sentido. Um valor que daria ao Inter a possibilidade de investir em algum reforço para a titularidade. Esta é uma possibilidade que se apresenta a partir do contexto dado pelo vice de futebol colorado de que o Inter faz uma reposição. Perde um jogador que não é tão titular como Gustavo Prado, contrata alguém para ser titular, tu tem um upgrade no elenco, mas tu perde um jogador que tem uma projeção um pouco maior. Existe essa possibilidade. E existe a possibilidade também do Inter estar projetando, e claro que muito internamente, porque no discurso externo o Inter não cogita essa possibilidade, estar cogitando a possibilidade de negociar jogadores que não estão rendendo, do meio para frente, por exemplo. A principal busca, ou a principal solicitação por parte da torcida de reforços é do meio para frente. Atacantes, porque Ener Valencia e Borré não estão rendendo. O Inter pode estar cogitando negociar estes jogadores e desta forma repor. Borré e Valencia são hoje jogadores que têm um salário na casa juntos de mais de 3 milhões de reais.
Se o Inter se liberar desses jogadores, abre uma margem importante de folha salarial no elenco para buscar atacantes de alto nível. E esta pode ser uma leitura também dentro deste contexto dado. O Inter deu um recado para o mercado, que é: vai mexer, vai liberar jogadores para buscar outros. A questão é, qual o movimento que o Inter vai fazer? E isso a gente vai saber mesmo mais perto da janela de transferências que acontece a partir do início de junho. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!